falando sobre alguns temas muito legais. E um deles que a gente quer explorar aqui do Ademar é falando sobre a origem dos bichos, de onde eles vieram aqui na Terra, né, Ademar? O que você pode contar pra gente? Diga lá. Bom, na realidade os bichos correspondem a uma terceira fase evolutiva. A primeira é mineral, a segunda é vegetal, terceiro animal e quarto hominal. A fase mineral a gente chama no ocultismo de fase Saturno. A fase vegetal a gente chama Sol, não esse Sol, o Sol anterior. E a fase animal a gente chama Lua. E a fase hominal a gente chama Terra. E o homem, para ser homem, ele tem que ter passado pelas fases anteriores. Ou seja, todo mundo que é homem já foi animal, todo animal já foi vegetal, todo vegetal já foi mineral. E nós temos os quatro corpos, os quatro reinos dentro de nós. Mas o mineral está no esqueleto, nos ossos, nos dentes, nas unhas. O vegetal está no pulmão, que é uma árvore ao contrário, invertida. E também no sistema nervoso, que é sistema sensitivo, sistema vital. O animal está nos sentidos, sentimentos, emoções, instintos. E o hominal está no pensamento, no pensar humano. E o plano Terra era um plano muito errado, muito fora de proporção, porque a Terra era muito pequena. E o vegetal era muito grande, eu estou falando... Estou falando de época que a gente chama primordial, né? A Terra hoje tem 1.955.884.801 anos de vida no calendário teosófico. E aí começou com os protótipos do mineral, depois do vegetal, depois do animal e o hominal. E a idade do homem é 1.664.501.111 anos. Tá bem, então nós somos bem velhos, né? E toda a fase animal, né, isso, proporcionalmente à Terra, era muito grande. Então nós tínhamos animais com 60 metros de envergadura, da ponta do focinho até a extremidade do rabo. 4 corações, 3 estômagos, às vezes 7 corações, 4 estômagos. E as árvores muito grandes também, árvores com 200 metros. E tudo era grande. E o homem, não existia este homem como nós somos, homem, homem, mulher, mulher, com essa feição. Existia o homem macaco e a mulher macaco, o homem orangotango, gorila, mulher orangotanga e mulher gorila. Tá. E nós temos 4,30 metros de altura, não é? Com bichos enormes. Aquilo não existia macaco, animal. Existia o homem que era o macaco. O homem que era o macaco. Né? E aí o que acontece? Né? A Lua, que projetou toda a fase animal, já que Saturno projetou a mineral, Sol projetou o vegetal, Lua projetou o animal, né? Provocou aquilo que a gente conhece como revolta da Lua. Então, quando o homem macaco tinha 4,30 metros de altura, na época chamada Paraíso, eu estou falando de 280 milhões de anos atrás, Pela Lemúria. Pela Lemúria, exatamente, meados da Lemúria. Então, a Lua não tinha plano de continuidade, porque ela não aceitou esse plano. Isso chama no ocultismo, na tradição teosófica, de revolta da Lua. Então parou a evolução embodocou, ficou parada no tempo, né, repetindo a espécie. E como não pode repetir, aí o que fez o Eterno? Solicitou ao sexto anjo, que é Micael, a sexta consciência, que fizesse Lúcifer cair na matéria, já que Lúcifer ele corresponde a Vênus, aos seres de Vênus, que é o futuro da Terra, e como no ocultismo não tem passado, presente e futuro, tudo é duração, tudo existe eternamente, aí houve a queda dos anjos. Com o terço depois a gente pode falar sobre o 666. Sim, não, mas a gente pode falar já, pois caiu Lúcifer com um terço da sua hierarquia, 333 andrógenos. Só que quando caiu na evolução, tudo aqui é polar. E o anjo não é polar, anjo é andrógeno, então ele tem que se polarizar. E de 336, aí nasce o 666, onde 333 são valores de Samael, e 333 são valores de Lilith, que representa o diabo fêmea, né? E aí vem a parte mais bruta, e aí começou a mudar, não é isso, o ser humano. Nós tínhamos 4,30 metros, feios, tínhamos 2 sentidos, que era a audição e o tato. A visão estava ao lado ainda da cabeça, 2 olhos ao lado da cabeça, o ouvido um pouco para trás, e tínhamos a glândula pineal, era uma pleura, né, que fechava, né?
E também aqui, o peito todo era uma pleura que fechava. E aquelas gotículas cheias de bolinhas grudadas em toda a pele, como a gente vê uma pessoa com suor, escorria, né, e descia por esta parte, acumulava como uma espécie de ovo entre as pernas, e a gente punha o ovo, né, e desse ovo nascia um bicho tão feio igual o pai. Então essa era a fase. Ficou rabo tudo. Tá? E aí com a queda dos anjos, com a queda de Lúcifer, e polarizando 333, um terço de sua hierarquia, porque a hierarquia vale 1000, Lúcifer é 1, o restante é 999, ficaram 666 sob o comando de Micael, no sexto sistema, que passou a comandar o quinto sistema, que é Vênus. E aí caiu Lúcifer na matéria, junto com 333 andrógenos, dando 666. 333 samaéricos e 333 litinianos. Aí nasce então o 666. Então existe o 666 brutal, ignorante, porque começou, a evolução estava bruta ainda, e existe o divino, que não caiu, porque Lúcifer quer dizer Luciferus, portador de luz. Então são seres de luz muito pura, e ainda Lúcifer ninguém viu, nunca se manifestou, só vai se manifestar no futuro. Então nós éramos orangotangos, de 4,30 metros, que éramos homens macacos, não existia animal. Aí o que acontece? Para mudar a genética, porque eu era muito feio o homem, então para reduzir o seu tamanho, mudar a genética, trouxeram animais, aí surgiram novos animais. E aí houve a extinção dos dinossauros. Aí esse é o motivo oculto da extinção dos dinossauros. Não, nada a ver com o cometa que caiu aqui. Não, foi exatamente a mudança genética, não é? E aqueles grandes mamutes deram origem ao mamute, que depois deu origem ao elefante. Aqueles grandes répteis deram origem ao jacaré, ao crocodilo, à lagartixa, né? Que vem, a tartaruga é um desses derivados. Mas, por exemplo, surgiram animais que não eram da Terra. Por exemplo, veio então o bode e a cabra, os caprinos. Eles são muito importantes, é o elemento chave na genética humana. Por isso que todas as tradições falam do bode. Falam do bode. O maçom é bode, ou todos os rituais hebraicos tem o bode de sacrifício e o bode de ofertório. O de sacrifício xingava a mãe, azarento, burro, nojento, doente, pobre. Né? E depois levavam para morrer no deserto. Quando morresse, toda a desgraça ia morrer com ele. E o de ofertório, onde os sacerdotes levíticos pegavam o sangue e espargiam nas pessoas. Então o bode, ele é sagrado. Por isso que, por exemplo, Zeus, ele se amamentou da cabra Almateia. Depois tivemos Odin e Wotan, que se amamentaram da cabra Heidrun. Então veja, sempre tem uma cabra na história. E aí vem a figura da transformação do arcano 15, né, que é o grande arcano do tarô, que é uma metamorfose do homem bode. Então, aí vem o diabo como bode, aí vem a maçonaria associada ao Baphomet, que é o bode de Mendes. Então o bode é o elemento essencial da genética, né? Então ele é um animal sagrado. E do bode vem a cabra, né, que é o bode cabra. Depois vem o carneiro e a ovelha, e depois vem o cordeiro, que é a terceira fase. Que é simbologia também cristã. Simbologia cristã, né? É o cordeiro de Deus. Então, ele é essencial na genética. Outro animal que foi trazido foi o gato, que ele é sagrado em todas as tradições egípcias. Isso, inclusive em Balbasté, onde tem milhares de gatos embalsamados. Depois a gente tem também o cavalo, a vaca, a águia. O gato também adquirido. Todos de Vênus, animais de Vênus. E aí veio uma quantidade enorme de animais, mas também de aves, de pavão, né? Muito falcão, muitas aves, a águia principalmente. É o Vênus oculto, né? Peixes. Vênus oculto. É naquele planeta que a gente conhece, né? Não, não é esse Vênus aqui, não, é o Vênus que eu falo, Vênus futuro, que onde foi feito o saque para o futuro. Vai ser a próxima encarnação planetária da Terra, que vai ser na dimensão etérica. Não, ele existe, porque ele existe passado, presente e futuro. Né? É tudo sempre, né? Tudo existe simultaneamente, exatamente. Então aí, esses animais serviram para mudar a genética. Agora a gente vai entender por que a gente tem as arcas, as górgonas, aqueles seres que tem, os gregos, na mitologia grega, que tem corpo de aves, de animais e cabeça de seres humanos. O Egito, na verdade, o Egito também, né? A gente também tem a mitologia grega, que é a mesma coisa, né?
E tem a mitologia egípcia, onde a gente tem, por exemplo, Horus, né? Tem cabeça de falcão, Hathor de vaca, Sobek de crocodilo, tem o deus Hippo, que é o hipopótamo, né? Cabeça de hipopótamo. Né? Então isso, o Tote, que é o Ibis. Tote, né? que é Ibis, e também tem o Onicentauro, né? Nas traduções, que é o homem macaco, que é o homem cachorro. Então, isso quer dizer o quê? O que significa isso? Por que fizeram isso? Eles são loucos? Por quê? Não, exatamente por causa da genética. Porque mostra o animal que está atuando na genética. Então, aqueles animais que mostram nas figuras sagradas da mitologia são os animais que foram utilizados para mudar. Os nossos instintos vêm do reino animal. Do reino animal, o instinto do animal. Só que o instinto humano tem valores a mais do que o animal, né? Sim. Porque, por exemplo, galinha não tem ética, né? Um galo tem 40 galinhas. Mas aqui nenhuma galinha vai consciência, né? contratar uma galinha advogada para fazer, né, fazer separação. Então o leão também não tem justiça, né? Porque, ou seja, joga um naco de carne, o leão vai comer, né? Mas é que o ser humano tem, além o instinto, ele tem a intuição, que vem da consciência. Sim, isso é superior. Exatamente. Mas o forte mesmo da intuição, do instinto do homem, ele tem uma sabedoria a mais do que o animal, né? O instinto do homem é mais rico do animal. Tem mental concreto, né? Mas tem tudo que o animal tem. Né? Tudo que o animal tem. E aí houve essa mudança genética, não é? Que foi transformando o homem. E aí a queda dos anjos, né? Representado por Lúcifer e um terço da hierarquia, com o saque contra o futuro, que é Vênus, a Terra no futuro, permitiu transformar o homem orangotango, o homem gorila, né? Isso do ano de 280 milhões de anos atrás, até cerca de 70 e poucos milhões de anos atrás. Nossa, onde houve, bastante, onde houve a fase dioica, ou diécia, que quer dizer, seres machos e fêmeas, o homem e mulher, com sexos separados. Então demorou um pouco esse processo. E aí nasce a reprodução sexual, né? Então veja que o homem não descende do macaco. Mas o homem isso já é o gerador do macaco. O macaco que descende do homem. E como o macaco, para manter o plano Terra, né, houve uma miscigenação do homem agora, que não era mais homem-macaco, ele foi se transformar geneticamente, mas naquela transição do homem-macaco era possível a mudança genética. Então houve uma miscigenação do homem-macaco com a lontra, uma lontra de 5 metros, ancas largas, por isso que até hoje o homem tem um pouco mais de atração pelo traseiro, pelas formas traseiras da mulher, desde aquela época. Olha, vou explicar, né? Até hoje tem gente que fala. Até hoje tem. Olha a anca, Olha aí, pessoal. Da anca. Então aí nasce o animal, né, que a gente chama macaco. E o macaco é o mais inteligente de todos os animais. animais. Então a teosofia, Ademar, o estudo da teosofia vai um pouco contra o darwinismo. Existe uma coisa que bate, que é a teoria da evolução. A evolução das espécies, sim. Mas no caso do macaco não, o homem não descende do macaco. Não tem como ser. O homem era o macaco era homem. Não existia animal macaco. Que Darwin foi estimulado e recebeu subsídio para... É que Darwin ele recebeu subsídios da Real Sociedade Inglesa, tudo, mas ele não chegou nesse contexto teosófico ainda, infelizmente, né? Não detalhou. Mas o acho que era para macaco... condicionar a mente humana na época. Isso. Então o macaco é o animal que nasceu a partir desse ponto. Isso tudo que você está explicando, Ademar, foi começando na Lemúria e terminando na Lemúria. Começou há 280 milhões de anos atrás. Tudo na Lemúria aconteceu. E com 70 milhões de anos atrás, isso ficou perpetuado. Né? Então veja, o macaco, você viu o pé de macaco, né? É diferente do nosso pé. Tem até mais habilidade que a gente, né? É como 4 mãos que ele tem. É do rabo, né? Que é muito esperto. Né? A genética de você pegar o orangotango, o chimpanzé, né? O gorila, chega a ser 99,8%, né? da genética humana. Então isso comprova que ele veio do humano. Agora a ciência fala o contrário, que o homem descende do macaco. Não, homem é homem, animal é animal. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, Carlos Torres, professor Ademar Ramos, ainda contando sobre os animais, né, Ademar?
Vamos continuar então. A sua pergunta, Carol, como é que era? Sobre que bicho? Eu quero saber sobre a cobra. Nós vimos lá no Egito, tem que sacar, né? A naja, depois a águia e o pinguim. Pinguim. Bom, vamos para a cobra. A cobra é um dos animais, um dos répteis muito antigo. E a gente sabe que o dragão, ele existe, não é? Como um ser antediluviano, vamos dizer, da época pré-dilúvios. E esse dragão, gradativamente, ele foi, né, se transformando, porque existe o dragão alado, aquele que tem garras e que voa, existe o dragão sem asas também, né? E dessa derivação do dragão sem asas é que vem a cobra, né? Mas só que eram cobras gigantescas, enormes, que gradativamente foram diminuindo de tamanho, né? Mas a cobra, em todas as tradições, é um símbolo sagrado, é um símbolo divino, que corresponde a Kundalini, né? E Kundalini ela é entendida através do simbolismo da cobra. Porque todos nós temos uma cobrinha de 3,5 milímetros, enrolada 3 voltas e meia em torno de si mesmo. Bem na ponta da espinha, no final, né? No cocoruto, né? Entre o ânus e o órgão sexual, fica essa cobrinha lá. Né? Então, essa cobrinha a gente não enxerga com os olhos físicos, porque é uma cobrinha espiritual. Né? Então, a gente não tem clarividência ela aqui. É invertida, assim? Ela tem enroscadinha. Né? Tá. Então, o que acontece? Quando a gente, por um acidente, dá uma batida nesse ponto, por acidente, bate uma chapa no desastre de automóvel, ou rola numa escada e bate numa quina, solta essa cobrinha e ela dá um flash, dá uma descarga de energia. Isso então permite dons, faculdades e potencialidades. Abre clarividências, clareaudiências, né? Então a gente chama de despertar kundalínico. Né? Não é qualquer um que pode fazer. Existe, por exemplo, não, é um acidente, né? Determinados hindus, eles levantam o corpo, né, encolhido assim sobre as mãos, e soltam o peso e bate o traseiro em cima de uma pedra, né? Para dar uma pancada, porque quando o Kundalini solta, é como se a gente tomasse uma paulada, né, uma batida forte no meio das pernas. E aquele impacto é que solta. Então, através dessas batidas, eles provocam. Né? Fica até roxo, machucados, mas eles tentam. De repente, um ou outro consegue ter esse flash, né, do despertar de Kundalini. Mas existem até processos fanáticos religiosos, como os Quakers, que tentam soltar essa energia também, né? É aquele velhinho da veia? Da veia Quaker. É. Chama tremedores, né? Que é por jejum, por sacrifício, mortificação, né? Flagelo, né? Autoflagelo, ele solta essa energia. Mas só que dá aquele tremor, ter umas visões, mas depois passa. Então, mas sem apenas consciência flash, é difícil, né, Demar? É. O cara fica meio pirado, não? Então, fica pirado. Ele é uma questão religiosa, né? Ele está no foco da religião. A religião Se é o essa. Kundalini, você está preparado também. Não, aí sim, aí complica, né? Então, essa energia, que é essa cobra, todos nós temos. E a cobra é o símbolo do conhecimento. Aí vem no paraíso, né? A cobra enrolada. No caduceu? Enrolada, a cobra no caduceu de Mercúrio, né? Enrolada na figueira, né? Porque a árvore do paraíso não é a macieira, é a figueira, né? Figo era a árvore proibida, né? Por isso que Jesus buscava seres da figueira, todo mundo buscava seres da figueira, né? Que é a árvore do conhecimento. Buda se iluminou debaixo da fogueira, da figueira. Então a cobra tem esse significado de consciência. Muitas pessoas me perguntam, eu recebo e-mail, sobre sonhar que a cobra está picando. O que significa isso? É um sonho muito comum, porque qualquer coisa envolvendo conhecimento espiritual associa com cobra. E às vezes uma batida que a gente dá na cama, ou dá uma batida, ou dá uma fisgada assim, de qualquer maneira quando está dormindo, né? A gente automaticamente leva com a cobra, porque ela é um símbolo arquetipal, né? Faz parte do ser humano. Esse símbolo vem muito à tona, embora a gente não tenha vivido com cobras na cidade, mas tem isso nos arquétipos, né? Até na medicina. Que são conhecimentos que pertencem a todo mundo, né? A alma da terra e não a experiência individual, né? Então a cobra tem esse significado do conhecimento, da sabedoria, né? Por isso que é usado na medicina, né, Demar? Isso. E aí tem, por exemplo, em todas as tradições, tem a tradição católica, tem a cobra, né, que tentou Eva, na tradição nórdica tem a cobra Yggdrasil, né, que é a cobra que está enrolada na árvore de Yggdrasil, né, sabe? Chama Midgard essa cobra, né?
Então ela está em todas as tradições. Então é um símbolo arquetipal e isso mexe com as pessoas, nos sonhos, impressiona as emoções. Né? Essa é a cobra. Segundo é a águia. Né? Então a águia tem uma característica muito grande. Ela é símbolo do poder, símbolo do renascimento, é símbolo da transformação. Tanto é que todos os líderes, como Hitler teve águia, né? Os hunos tinham águia, todos os povos usam águia. Inclusive é o símbolo dos Estados Unidos, a própria águia. Né? Porque a águia, quando tem 40 anos, né, ela acaba a vida dela. Então, mas ela pode mudar a sua vida. E aí ela decide se ela morre ou se ela vive. Ela tem que se renovar inteira. Né? Ela se renova inteira. Então o que ela faz? Com o bico ela arranca todas as penas, arranca as unhas, depois ela quebra o bico na pedra e fica uma massa sangrenta de carne, de sangue, sem asa, sem pena e sem bico. Então fica uma massa morta. E daquela massa morta surge uma nova águia. E essa nova águia que surge, né, com novo bico, com nova pena, com novas garras, ela vive mais outra vez. Por isso que eu tenho alguma coisa, 40 anos a mais. E tem alguma coisa a ver com esse lance de que a vida começa aos 40? Também, pode ser, né? também. Porque para nós 40 é a metade da vida, em média, né? Por isso que a águia também funciona. A águia é a chegando transformação. 40, É a grande transformação da águia. Por isso que a águia, ela tem esse simbolismo ela que sobe nas alturas, ela é aquela que está sempre as duas águias no ombro de Zeus, né? Que vem o mundo. Então é símbolo de poder, de domínio, de conquista, de transformação, né? Isso. Então ela tem esse simbolismo muito forte, a águia, né? E o último é o pinguim, né? O pinguim, ele vive no hemisfério sul. E ele é totalmente diferente, porque ele anda assim, parecendo Charlie Chaplin, de fraque ainda, né? A gente vê que é uma árvore, é um animal, uma ave sagrada, diferente, né? Os mais idosos protegem os menores, que ficam dentro do núcleo deles, para não sentir frio. Então, eles são especiais. E dentro do conhecimento oculto, os pinguins serão os homens-anjos do futuro. Né? Porque a evolução começou no Polo Norte, está dando volta de leste para oeste, de oriente para ocidente, né? E vai terminar onde? No Polo Sul. Então, quando a evolução chegar ao Polo Sul, né? Estou falando ainda de milhões de anos para frente, aí o pinguim vai se transformar no homem. Ou seja, a alma grupo do pinguim vai virar homem. Né? Então, aí vem os grandes simbolismos dos animais sagrados. Uma pergunta que eu tenho. É interessante isso, né? Uma curiosidade minha, Edmar, com respeito aos golfinhos. Golfinho, ele também é um animal iniciático por tradição. Lembra no Egito? A gente tem o delfino, né? Que equivale ao golfinho. Né? É delfino lá, golfinho aqui. Então ele é símbolo da inteligência, ele é símbolo da ajuda, símbolo do amor, da felicidade. Por isso que ele está sempre presente nos rituais, nos templos. Né? Isso a gente vê em vários templos egípcios, né? A figura do delfino. Né? Inclusive no próprio arcano 10 do tarô, tem a roda da fortuna, né? Que tem aquela manivela que a gente gira a roda, né? Em cima do pedestal, que é o símbolo de Cabeçouro de Mercúrio, o próprio arcano 10, né? Que é o signo de Vênus, de Virgem. Né? Então ali tem um pedestal, em cima tem um pedestal, a roda, né? que cuida do destino. No pedestal é a esfinge, onde na parte tem o rosto de homem, seio de mulher, a parte humana, a parte traseira ainda em animal. Né? E se a gente gira no sentido horário, tem o diabo de ponta cabeça, com o tridente, que vai atrasar a evolução. E do outro lado tem o delfino, né? É um ser que tem o delfino na cabeça, né? Como um capacete, e segurando o cabeçouro de Mercúrio, que se ele cutuca, né? Então acelera a transformação do animal em homem. Então aí o próprio arcano 10 é o cabeçouro de Mercúrio. E o cabeçouro de Mercúrio tem a cobra, né? Duas cobras. A verde, que é Kohati, e a vermelha, que é Kundalini, representando esse jogo, né? O jogo evolutivo. E o diabo e o ser sagrado, que é o ser com cabeça de golfinho. Interessante. Bom, pessoal, então ficamos aqui com um pouco mais de curiosidade sobre os bichos, né, cara? Muito interessante. O Edmar aqui trazendo mais novidades aqui pra gente sobre os bichos, mas fica aí.